Olá, queridos. Vamos hoje então para o último capítulo do livro A Psiquiatria de Deus. Quero novamente agradecer àqueles que me acompanharam nessa leitura e eu espero que tenha sido bênção na vida de vocês, assim como foi na minha. Então, o autor ele estava meditando nas bem-aventuranças e hoje então a última bem-aventurança. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O Sermão do Monte, registrado em Mateus 5, 6 e 7, é na realidade uma descrição do reino de Deus na terra. Deus inicia o sermão, ou melhor, Jesus inicia o sermão apresentando as chaves do reino, os traços de caráter que distinguem um filho de Deus. O ponto alto das bem-aventuranças é o mesmo em todo o sermão. No sermão, ele ensina princípios de vida e conclui fazendo um apelo ao povo, a manifestação desses princípios na prática. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, diz ele no sermão. No início, ele mostra as qualidades de caráter, pobreza de espírito, pranto, mansidão, fome e sede de justiça, misericórdia, pureza de coração e amor à paz. Depois acrescenta: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Isso quer dizer que para pôr estes princípios em prática, teremos que pagar um preço. Contudo, se não forem expressos em ações práticas, eles nada valem. Jesus nunca prometeu facilidades aos que o seguissem. Não acarpetou nossa pista de corrida, nem fez do campo de batalha um mar de rosas. Ele falava era sobre autonegação e cruz. Cruz sangrenta e mortal. Entrar no reino de Deus pode significar tomar decisões difíceis. Pode ser uma consagração que atrairá perseguição, mas se tiver que ser assim. No livro de Apocalipse, o apóstolo João escreve aos cristãos: não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa de vida. Apocalipse 3, ou melhor, 2, 10. Examinemos uma pequena palavra deste texto, a palavra até. Aqui ela significa até mesmo diante. Isso quer dizer que ele ordena ser fiel mesmo que tenhas que enfrentar a morte, e não até morrer. Sacrifique tudo, até mesmo sua vida, mas seja fiel. Um pastor amigo contou-me de certa vez que fora pregar em uma grande igreja em um culto especial de Sexta-feira Santa. O tempo estava muito ruim e poucas pessoas compareceram à reunião. O pastor local, então, voltou-se para ele e disse, desculpando-se: se não fosse pelo mau tempo, a igreja estaria repleta para ouvi-lo. A princípio aquilo irritou o visitante, mas sua raiva logo transformou-se em pena e lástima. Olhando bem para o outro, perguntou: você reparou bem no que disse? Se o tempo não estivesse ruim, mais pessoas teriam vindo a este culto de Sexta-feira Santa. Jesus morreu neste dia, contudo seus seguidores não podem vir à igreja porque o tempo está ruim. No início de meu ministério, eu não possuía carro. Pastoreando várias igrejas pequenas no interior, às vezes eu tinha que ir de a pé até elas. E por vezes tomava emprestado a charrete de um velho amigo. Certo domingo, fazia muito frio e chovia bastante, e eu disse àquele amigo que não iria à igrejinha distante, porque tinha quase certeza que ninguém apareceria por lá. Ele olhou para mim com um ar de censura, e nunca esquecerei a severidade com que me disse: seu dever é estar lá. Pegue a charrete e vá. Enquanto não encontrarmos uma causa pela qual estejamos prontos a dar a vida, não estaremos vivendo realmente. Não podemos possuir
verdadeiramente o reino de Deus, enquanto a causa de Deus não se tornar a coisa mais importante na nossa vida. William Stigler, mais ou menos isso, contou-me uma experiência vivida por um rapaz que ele tinha batizado, ainda criancinha. Durante a Segunda Guerra, esse moço entrara para a Marinha. Um dia seu navio aportou em Boston e ele foi visitar o antigo pastor e amigo. Durante a conversa, Stigler perguntou: Bill, conte-me a experiência mais interessante que você já teve. Ele hesitou por um momento. Não que tivesse dificuldades em saber qual fora a sua experiência mais emocionante, mas ela fora tão maravilhosa e sagrada que lhe era difícil colocá-la em palavras. Ele era capitão de um navio de transporte e fazia parte de um comboio que cruzava o Atlântico. Certo dia, um submarino inimigo emergiu próximo a eles. Ele viu a esteira branca de um torpedo que vinha direto sobre seu barco, carregado com centenas de soldados. Não havia tempo de mudar o curso, e então ele gritou pelo alto-falante: É o fim, rapazes. Perto deles achava-se um pequeno contratorpedeiro. O capitão deste também viu o submarino e o torpedo. Sem hesitar, ele deu a ordem: para a frente a toda velocidade. Então o pequeno barco entrou na linha do torpedo e recebeu o choque do míssil mortal. Explodiu e afundou rapidamente. Após narrar essa história, o rapaz ficou alguns instantes em silêncio. Depois olhou para o seu querido pastor e disse: Dr. Stigler, o capitão daquele barco, era meu melhor amigo. Novamente silenciou por uns instantes e depois falou vagarosamente: O senhor se lembra daquele verso da Bíblia que diz: Ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a sua vida em favor dos seus amigos? De dar a alguém a sua vida em favor de seus amigos? Para mim, agora, este verso tem um significado todo especial. Ser pobre de espírito significa abandonar todo o orgulho. Chorar significa lamentar os próprios pecados a ponto de deixá-los. Ser manso significa render o ego a Deus e se submeter aos seus planos e propósitos. Ter fome de Deus é dar as costas ao nosso anseio por outras coisas. Ser misericordioso é pagar o mal recebido com o bem. Para termos pureza, precisamos renegar a impureza. Fazer a paz é decidir-se de todo o coração ficar ao lado de Deus. Estes são os 7 ingredientes da justiça. Eles têm um preço. Bem-aventurados os que pagam este preço, porque deles é o reino dos céus. Amém, queridos? Que Deus possa estar abençoando cada um de nós. São tempos difíceis, mas eu creio que Deus tem falado a cada um que tem buscado de todo o coração estar ligado a Ele. Por isso, não perca o seu tempo em coisas vãs, mas se temos que estar confinados e se temos que estar sem poder sair muito, que possamos aproveitar com sabedoria esse tempo e alimentar o nosso espírito das coisas que vêm do alto. Um abraço a todos. Mais uma vez, muito obrigado a todos que acompanharam a leitura do livro A Psiquiatria de Deus.